Bom, vamos para a nossa revisão de química então agora. Então, lembra que lá no início a gente viu a diferença entre elemento e substância. Então, é uma lembrança bem tranquila para a gente continua estudando isso, né? Mas elemento é um átomo específico de um determinado tipo, que a gente representa por um símbolo. Então aqui eu tenho o elemento sódio, que é o Na, o elemento oxigênio, que é o elemento cloro, o elemento hidrogênio, enfim. Tem mais de 118 elementos lá na tabela periódica. Então cada tipo de átomo vai representar um elemento. Beleza, quando eu faço a união de pelo menos dois átomos, pode ser do mesmo elemento ou não, eu digo que eu formei uma substância, ok? Lembra que as substâncias podem ser simples, caso eu utilize apenas átomos de um tipo, exemplo, O2, H2, Cl2, essas substâncias bem tranquilinhas, né? Bem simples, que eu uso apenas um tipo de elemento, e tem o que a gente chama de substâncias compostas, que é quando eu utilizo pelo menos dois tipos de elemento. Perceba, dois tipos de elemento, não dois átomos, porque aqui eu já usei dois átomos. Eu tenho que usar elementos distintos. Na fórmula tem que aparecer pelo menos dois símbolos diferentes. H2O, exemplo clássico aí, NaCl, CO2, HCl, enfim, um monte de substâncias compostas, desde que usem pelo menos dois elementos diferentes. Tranquilinho. Bom, uma outra diferenciação que é importante a gente fazer, que também é tranquilo, é a diferença entre mistura homogênea e mistura heterogênea. Quando eu misturo várias substâncias, o caráter dessa mistura pode parecer homogêneo para mim, quando isso se revelar em apenas uma fase, ou seja, eu olho e não consigo distinguir mais de uma coisa ali. Exemplo classiquinho aí, NaCl mais H2O, sal de cozinha mais água. Misturei, não consigo identificar onde está cada coisa. Uma fase apenas, homogêneo. E heterogêneo, quando eu tenho duas fases ou mais. Exemplo também bem tranquilo, CO2 mais H2O. Isso seria água com gás, por exemplo. Você consegue distinguir claramente onde está a parte líquida, onde está a parte gasosa nas bolhas que se formam ali, ok? Então, isso vai ser mais importante, na verdade, para a gente lembrar a separação de misturas mais adiante. Outra coisa que vocês nunca podem esquecer é o nome das mudanças de fase. Isso aqui, galera, até você se formar no ensino médio e no ensino superior, você vai ter que continuar lembrando isso. Isso é bem importante. Isso vai aparecer em outras matérias, né? Se você estudar ciclo da água, por exemplo, você tem que saber o nome dessas transformações. Mas enfim, só para lembrar, sólido para líquido, fusão, líquido para gasoso, ebulição no processo forçado. Lembra que também pode ser evaporação ou calefação, se for um processo muito acelerado. Mas essas aqui são mais tranquilinhas. Umas que a galera um pouco esquece, às vezes, é direto de sólido para gasoso, que é sublimação, não tem passagem pelo líquido, vai direto de sólido para gás. E voltando de gasoso para líquido, a gente tem a condensação, de líquido para sólido, solidificação. Essa é mais facinho de lembrar. Então, isso aqui você não pode esquecer. Então, por isso que eu coloquei nesse vídeo, porque vai ser sempre útil. Bom, uma outra coisa que também já vimos é a diferenciação de uma substância pura para uma mistura. Como é que eu consigo distinguir, né, em laboratório se o que eu tenho é uma substância pura ou uma mistura? Simples, bota para aquecer. A gente sabe que quando fazemos o aquecimento de uma substância pura, ela apresenta uma fusão bem definida, ou seja, quando muda de sólido para líquido, a temperatura se mantém constante. É isso que você enxerga aqui nesse gráfico. Está vendo que a temperatura não cresceu nem diminuiu, ela permaneceu ali constante. Eu sei que está mudando então de sólido para líquido e, ao mesmo tempo, quando eu tiver a transformação de líquido para gás, eu também não vou notar nenhuma mudança de temperatura. Tá vendo? Em conclusão, uma substância pura, quando é aquecida, muda em temperatura constante, tanto na fusão quanto na ebulição, ok? Lembra disso. E se eu tiver uma mistura, com certeza absoluta, eu não vou ter esse comportamento. Pelo menos uma das mudanças, ou fusão, ou ebulição, ou seu equivalente, né, no resfriamento, vai ter mudança de temperatura. É o que a gente chama de misturas azeotrópicas ou eutéticas, né? Então perceba, a eutética, que é essa aqui de baixo, ó, ela se comporta como substância pura durante a fusão. Então parece substância pura, só que quando você continua aquecendo,
você nota uma clara mudança ali na temperatura. Aqui perceba que teve um patamar crescente de temperatura. Então, claro que isso aqui não é uma substância pura. Não pode ser só H2O, por exemplo. Tem alguma coisa misturada lá. E a gente tem também o azeotropo, né? Ou a mistura azeotrópica, bem esquisito, mas que é quando a ebulição se mantém constante, mas a fusão não. É o exemplo, por exemplo, quando você mistura água e álcool, né? O álcool hidratado, ele tem aí uma ebulição constante, na mesma temperatura. No entanto, a sua fusão não ocorre a temperatura constante, ok? Então, de novo, só lembrando, vou deixar exercício para vocês praticarem tudo isso. E por último, algo que a gente viu já há algum tempo, que é a separação de misturas. Lembra que são muitos processos, a gente tem um vídeo gravado aí explicando detalhadamente cada processo, mas aqui o objetivo é só lembrar. Se vocês tiverem dúvida, a gente vai deixar aqui todos os vídeos que vão ser referentes à matéria do simulado para você ver com mais calma. Mas eu acho que só por aqui você consegue refrescar as ideias aí e fazer os exercícios que eu vou deixar. Então, o primeiro exemplo de separação de mistura é quando eu uso a separação magnética. Lembra que para usar esse tipo de separação, você precisa necessariamente de um material que seja atraído por ímãs. Né? Facinho de lembrar, separação magnética. Você tem que ter, por exemplo, um pedacinho de ferro, umas bolinhas lá, de algum material que seja atraído por ímã. Daí, quando tu passar o ímã em cima, esse material vai ser atraído pelo ímã e provavelmente o outro material vai ficar, por exemplo, areia e ferro. Se eu passar o ímã ali, o ferro vai sair e a areia vai ficar. Pronto, fiz a separação magnética. Outro exemplo que é muito importante, filtração. Lembra que na filtração eu uso a diferença de tamanho das partículas para separar. Por exemplo, se você tiver areia na água, como é que você consegue separar a areia da água, né? Usa um filtro. Você joga essa mistura de areia com água no filtro. A gente sabe que a água vai passar pelo filtro tranquilamente, porque as moléculas são muito pequenas, mas a areia que tem um tamanho de partícula maior vai ficar retido ali no filtro. Pronto, separei a areia da água. Lembra do pozinho de café lá? Quando você joga, o pó fica, a água extrai, né, o substrato ali do café e passa para a parte de baixo. A fase líquida geralmente vai passar pelo filtro, a fase sólida vai ficar retida. Também bem tranquilo, filtração, usa-se um filtro. Decantação, lembra? Decantação usa a diferença de densidade. O exemplo mais clássico que a gente tem aí é separar uma fase oleosa de uma fase aquosa. Óleo da água, o óleo é menos denso, lembra que o que é menos denso sobe, o que é mais denso fica embaixo. A gente estudou isso lá quando estudou empuxo, né? Então, você separa usando a diferença de densidade. Você coloca uma torneira, alguma coisa embaixo, usa um funil de decantação e aí você tira a fase líquida de baixo até que a fase restante seja apenas a fase que estava em cima. Bem tranquilo também, decantação. Outro exemplo, ventilação. Esse aqui é bem rudimentar, né? Que é ventilação. Usa o quê? Pensa, vento, usa uma corrente de ar. E lógico, isso só vai servir quando você tiver partículas muito leves misturadas a outras que não são tão leves assim. Exemplo, a casca de um grão e o grão, né? Sei lá, o cara que planta arroz, né? Ele tem que tirar a casca para vender. Aquele arroz que você tem branquinho aí no pacote, ele não nasce daquele jeito. Claro que não, ele vem com casca. Aí o cara dá um jeito de esfregar um pouco os grãos ali, a casca se solta e aí ele passa uma corrente de ar. A corrente de ar leva a casca e o grão fica. Ventilação, processo bem tranquilo. Outro bem rudimentar também é a peneiração. Lógico, peneiração é diferente de filtração porque para peneirar você tem que ter os dois sólidos. Filtração você pode ter, ou melhor, você deve ter um líquido ou gás envolvido ali. Na peneiração, imagina, tu vai passar o negócio numa peneira. Não faz muito sentido usar líquido. Dependendo do tamanho de partícula, você até pode usar líquido ali. Sei lá, se for brita e água, pode ser uma peneira, mas melhor não. Geralmente a gente usa isso com sólidos. Por exemplo, você quer separar a areia da brita. Partículas menores de partículas maiores sólidas. Passa na peneira, a partícula que é maior fica retida, a partícula que é menor passa, dependendo da malha da peneira. Pode usar isso até na cozinha, sei lá. Vai jogar um chocolate na receita lá, você não quer aqueles grãozinhos, né, aqueles torrõezinhos. Passa na peneira, os grãozinhos maiores vão ficar em cima, o pó, chocolate mais fino vai passar, peneirou, pronto. Destilação, esse é um processo um pouquinho mais complexo, né? Lembra que você precisa de um equipamento para fazer a destilação. E a gente tem dois tipos de destilação, destilação simples e destilação fracionada. Lembra qual que é o princípio da destilação? A destilação usa
a temperatura de ebulição das substâncias para separá-las. Exemplo clássico de novo, você tem lá água com sal. É uma coisa homogênea, não tem jeito de você filtrar, não tem jeito de decantar, não tem jeito de fazer nenhum outro processo. O que você faz? Você faz a destilação. Quando você aquece essa mistura, a água evapora bem antes do sal. Então a água vai para o estado gasoso, o sal fica sólido. Aí depois, através da condensação, você transforma essa água evaporada em água líquida novamente. Então tu faz o processo inverso aí. Primeiro você evapora a água, depois você volta com a água para o estado líquido. Claro, você precisa de um equipamento de destilação, um destilador, que a gente estudou com mais detalhes na aula específica de separação. Mas de novo é tranquilo. E se as substâncias envolvidas tiverem temperaturas de ebulição muito próximas, você não pode fazer destilação simples. Lembra que aí você tem que usar a destilação fracionada, que é o exemplo clássico da aplicação na separação dos componentes do petróleo. Quando você vai separando lá os componentes do petróleo, né, perceba que eles têm temperaturas de ebulição às vezes muito próximas. Sei lá, a gasolina do querosene, do diesel, esses caras têm uma temperatura de ebulição muito parecida. Então, se você fizer a destilação simples, não vai dar muito certo. Então, você precisa usar a destilação fracionada, que usa uma coluna que consegue separar, né, através de umas esferinhas, por exemplo, de vidro, os caras que deveriam ter entrado em ebulição já ou não. E aí você consegue separar por faixa de temperatura. É um processo mais complexo, é claro, mas que também usa a diferença de temperatura de ebulição para separar. Bom, terminando aqui, temos também a solubilização, que é quando um dos componentes ali é solúvel em algum solvente. Por exemplo, se você tiver açúcar e areia misturados e você queira separar esses dois caras, o que tu pode fazer? Filtrar ali, peneirar? Não tem jeito. Mas se você jogar água, o que vai acontecer? O açúcar vai ser solubilizado, ou seja, vai acontecer a solubilização e a areia vai ficar. Aí depois você pode filtrar isso, a areia vai ficar no filtro, a água doce ou a água com açúcar vai passar pelo filtro. Aí depois, se você quiser separar a água do açúcar, você consegue fazer uma destilação, por exemplo. Então, você pode fazer mais de um processo, dependendo da mistura que você tem. Então, a solubilização é bem tranquila. Isso só serve quando um dos componentes da mistura é solúvel em algum solvente específico. E por último aqui, sublimação, que usa o processo que a gente viu ali, ó, passagem direta do estado sólido para o estado gasoso. De novo, isso é uma coisa bem específica, né? Você precisa de um componente na mistura que tem essa característica de conseguir passar direto do sólido para gasoso. Não é qualquer substância que sofre esse processo. Alguns exemplos que a gente tem: gelo seco. O que é gelo seco? É o CO2 sólido. Ele passa direto de sólido para gasoso, por isso que sai aquela fumacinha branca. Outro exemplo é o iodo, que é um sólido roxo, que também consegue passar direto de sólido para gasoso, ou a naftalina, né? Essas bolinhas que a galera usava em guarda-roupa, etc., para espantar insetos, também passa direto de sólido para gasoso. Então, se você tiver uma mistura de um desses caras que são muito voláteis com um outro componente que não seja tão volátil, por exemplo, areia, qualquer outra coisa nesse sentido, você consegue separar usando a sublimação, ok? Então, como é uma revisão, eu vou deixar um exercício de cada tópico aí para vocês lembrarem e antes do simulado, na próxima quinta eu corrijo e deixo aí para vocês, tudo bem? Então, vocês vão ter uma boa preparação do simulado. Até a próxima!